Eu sou a enfermeirinha e vou contar a história Verdurinha. Era uma vez um homem e uma mulher que viviam sós e tristes por não terem filhos. Um dia, a mulher teve a esperança que o bom Deus iria afinal satisfazer seu maior desejo. A casa onde viviam tinha, na parede dos fundos, uma pequena janela de onde se avistava um jardim maravilhoso, cheio de lindas flores e plantas. Era cercado por um alto muro e ninguém se atrevia a entrar, pois pertencia a uma feiticeira muito poderosa, de quem todos tinham medo. Certa ocasião, a mulher parada à janela, olhando o jardim, avistou um canteiro com as mais belas hortaliças, tão frescas e verdes que teve um grande desejo de as comer. À medida que os dias iam passando, seu desejo aumentava e, como ela sabia ser impossível consegui-las, foi empalidecendo e definhando a olhos vistos. O marido, notando aquilo, assustou-se e perguntou: "Querida, o que se passa contigo?" "Ah", respondeu ela, "se eu não comer daquelas verduras que crescem no jardim atrás da nossa casa, na certa morrerei." O homem que amava sua mulher pensou: em vez de deixar que ela morra, hei de conseguir as verduras, custe o que custar. Quando anoiteceu, saltou o muro do jardim da feiticeira, arrancou depressa um punhado de verduras e as levou à esposa. Esta logo preparou uma salada e comeu-a com verdadeiro gosto. E tanto lhe agradou o prato que no dia seguinte sentiu um desejo 3 vezes maior. Para que ela ficasse em paz, o marido deveria ir mais uma vez ao jardim. Mas ao anoitecer, o homem repetiu a façanha. Mal, porém, desceu do muro, levou um susto enorme, pois de súbito a bruxa surgiu à sua frente. "Como se atreves", disse ela, com um olhar furioso, "a entrar como um ladrão no meu jardim e roubar as minhas verduras? Hás de pagar bem caro." "Ai, tenha dó de mim", implorou o homem. "Só fiz isso por necessidade. Minha mulher avistou da janela as suas verduras e tanto as desejou que morreria se não as comesse." A feiticeira deixou-se abrandar e assim lhe falou: "Se é como dizes, permitirei que leves tanto quanto quiseres. Só impõe uma condição: terás de me dar a criança que tua mulher trouxer ao mundo. Será bem tratada e cuidarei dela como se fosse a minha, como se eu fosse a sua mãe." Amedrontado, o homem concordou com tudo, e quando nasceu a criança, uma menina, a feiticeira logo se apresentou. Deu-lhe o nome de Verdurinha e levou-a consigo. Verdurinha era uma criança mais linda que o sol já vira. Ao completar 12 anos, a feiticeira a encerrou em uma torre no meio de um bosque, a qual não tinha porta nem escada, mas apenas uma janelinha bem ao alto. Quando a feiticeira queria entrar, postava-se ao pé da torre e gritava: "Verdurinha, Verdurinha, solta essa tua trancinha." Trancinha era um modo de dizer, pois a moça tinha os cabelos longos, finos e louros, como se fossem tecidos de ouro. Quando ouvia a voz da feiticeira, soltava as tranças, prendia-as em volta de um gancho da janela e os cabelos, do comprimento de 100 palmos, iam tocar no solo. Por elas, a bruxa subia ao alto da torre. E aconteceu que um dia o filho do rei, andando a cavalo pelo bosque, passou junto à torre. Dali partiu uma canção tão maravilhosa que ele parou a escutá-la. Era a Verdurinha, que em sua solidão se entretinha cantando. O príncipe que subira até onde ela estava e procurou uma porta na torre. Como, no entanto, não achou nenhuma, voltou ao palácio. Mas o canto lhe tocara de tal maneira o coração que todos os dias ele ia ao bosque e se punha a escutar. Certa vez, estando assim parado, atrás de uma árvore, viu que uma feiticeira se aproximava e a ouviu chamar: "Verdurinha, Verdurinha, solta essa tua trancinha." Verdurinha soltou suas tranças e a bruxa subiu até o alto da torre. "Se é esta a escada por onde se sobe", pensou o príncipe, "também eu tentarei a minha sorte." E no dia seguinte, quando começou a escurecer, dirigiu-se à torre e chamou: "Verdurinha, Verdurinha, solta essa tua trancinha." Em seguida, as tranças foram jogadas para baixo e o príncipe subiu por elas.
No primeiro momento, Verdurinha assustou-se ao ver um homem à sua frente, pois ela nunca tinha visto um homem em toda a sua vida. Mas o príncipe começou a falar-lhe amavelmente, dizendo que suas canções haviam impressionado de tal modo seu coração que não descansara enquanto não a tinha visto em pessoa. Verdurinha então perdeu o medo, e quando o príncipe perguntou se o aceitaria como esposo e ela viu que era moço e bonito, pensou: ai, este há de gostar mais de mim do que aquela velha. E pondo sua mão na dele, respondeu: com o maior prazer irei contigo, mas não sei como sair daqui. Sempre que vieres, traze uma meada de seda e eu irei tecendo uma escada. Quando estiver pronta, descerei por ela e me levarás contigo no teu cavalo. Combinaram que até lá ele a visitaria todas as noites, porque de dia a velha era quem ia à torre. A feiticeira nada havia percebido, até o dia em que Verdurinha lhe perguntou: diga-me uma coisa, senhora. Por que será que faço um esforço muito maior para puxá-la do que o jovem príncipe? Ah, desgraçada, exclamou a bruxa, que acabo de ouvir. Pensei que te havia isolado do mundo inteiro e mesmo assim me enganaste. Furiosa, pegou as lindas tranças de Verdurinha, enrolou-as na mão esquerda, apanhou uma tesoura com a direita e num zás, cortou-as, atirando os lindos cabelos ao chão. E foi tão maldosa que conduziu a pobre Verdurinha a um deserto onde teve de viver na maior tristeza e miséria. No mesmo dia em que expulsara a jovem, a feiticeira, de noite, prendeu-o no gancho da janela as tranças cortadas. Quando o príncipe apareceu e chamou: Verdurinha, Verdurinha, solta essa tua trancinha, a bruxa soltou os cabelos e o filho do rei subiu por eles. Mas em vez de encontrar a Verdurinha, encontrou a feiticeira, que o recebeu com os olhos fuzilando de ódio e maldade. Ah, gritou ela, vieste buscar tua amada, mas o belo pássaro não está mais na gaiola, nem tornará a cantar. O gato o comeu e a ti te arrancará os olhos. Verdurinha não será tua, nunca tornarás a vê-la. O príncipe, fora de si de dor e desespero, atirou-se da torre. Salvou a vida, mas os espinhos entre os quais caiu lhe arrancaram as vistas. Daí em diante passou a vagar cego pelo bosque. Só comia raízes e frutos silvestres e não fazia outra coisa senão lamentar a perda de sua amada esposa. Vagou assim alguns anos até que um dia foi dar no deserto onde vivia a Verdurinha. Miseravelmente, com seus 2 filhos gêmeos, um menino e uma menina. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, ele se aproximou. Verdurinha o reconheceu e logo se jogou, chorando aos seus braços. 2 de suas lágrimas foram umedecer os olhos do marido e no mesmo instante ele recuperou a visão, passando a enxergar como antes. O príncipe os conduziu ao seu reino, onde foi recebido com grande alegria e todos viveram ainda por muito tempo felizes e satisfeitos.